Para aí, rapidamente, versos 17 e 18. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Segunda lição, aceitar a nossa limitação. Parece tão claro nesses dois versículos. Deus colocou no corpo como lhe aprouve. Então compete a cada um de nós aceitarmos o limite da esfera de ação que o Senhor colocou para cada um de nós. Né? Terceira lição, para concluirmos, verso 21 e 22. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. E muito interessante Paulo ter dito isso, porque não há uma outra interpretação possível para a cabeça do corpo que não seja o nosso Senhor Jesus. Em todos os textos, Ele é a cabeça. Então Paulo, sim, usando a metáfora, está falando dele mesmo. Está falando que nos decretos soberanos, no propósito eterno de Deus, Ele determinou que Ele não faria tudo pela cabeça. Ele faria pela cabeça através do seu corpo. Então nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vós. Isso não é uma coisa maravilhosa? O Senhor nunca diz à igreja, não preciso de você. Vou revelar minha glória sozinho. Vou expor minha beleza para anjos e demônios e não quero mais vocês. Não preciso de vocês. Não vou trabalhar mais em vocês. Já desisti de vocês, já me cansei de vocês. Nunca. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principados e potestades, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus. E sabe por que Ele não desiste, irmãos? Qual o motivo? Se olharmos para nós, são todos os motivos. Mas sabe por que Ele não desiste? É porque, estritamente falando, Ele não confiou sua obra a nós. Ele confiou sua obra ao Espírito Santo. O Cristo exaltado, cabeça, no trono, derramou o Espírito Santo. E ao Espírito Santo, Ele confiou toda a sua obra. E o Espírito Santo está trabalhando incansavelmente para que nós possamos responder aquilo que o Senhor tem no seu coração. Essa é a sua confiança. E por último, então, esse elemento final, já concluímos, versos 24 e 25. Então, esse terceiro elemento, só para citar um nome aqui, né? Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. O que esses versos estão nos dizendo? Precisamos aprender a apreciar a função dos outros. Apreciar a função dos outros. Como isso é lindo no corpo de Cristo. Considerai cada um os outros superiores a si mesmo. E por último, então, os versos 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, olha essas frases. Deus coordenou o corpo. Por isso que Paulo não pregou em Troade quando a porta se abriu. Porque de alguma maneira era claro para ele que aquele serviço era um serviço a ser feito com Tito. Ele diz, eu não encontrei o meu irmão Tito, não tive tranquilidade no meu espírito, despedi deles e parti para a Macedônia. Parece algo incrível. Paulo não pregava o evangelho quando uma porta se abriu. Ele pregava até quando a porta não se abria. Não é? Impressionante. Porque Paulo tinha um espírito coordenado, e muito bem coordenado, e sensível. Então ele vai dizer, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Irmãos, só há 2 lugares onde essa palavra divisão aparece em Coríntios. Na carta aos Coríntios, primeira. É a palavra grega schisma. Nossa palavra, cisma. Divisão, cisma, com C. Sabe onde ela aparece a primeira vez? Além de aqui, onde acabamos de ler, Coríntios 12. Capítulo 1, versículo 10. Quando Paulo vai dizer que havia divisões entre eles. Então lá naquele capítulo 1, veja ali onde ele vai usar essa palavra, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo que faleis a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, está aí a palavra, cisma, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha um contraste aqui interessante. Na nossa conclusão lá do capítulo 12, a lição aqui é
preservando a unidade do corpo de Cristo. Então, lá nos versos 15 e 16, assumindo responsabilidades. Nos versos 17 e 18, aceitando limitações. Nos versos 21 e 22, apreciando a função dos outros membros. E, no verso 24 e 25, preservando a unidade do Espírito. Agora, para terminar, versos 10, ou só o verso 10, ele usa a palavra cisma, a única outra vez aí em Coríntios, e, o detalhe importante aqui, muito impressionante até para nós, é uma palavra médica. Paulo a tirou pelo Espírito Santo do vocabulário médico. Significa deslocamento ou desconjuntamento de ossos. Irmãos, é conhecido entre nós que uma das dores horríveis que temos é a de luxação de ossos. Não é? Há uma história interessante de onde nós nos reunimos, uma irmã que sofreu uma luxação por uma queda no banheiro e gritou tanto, até que essa luxação foi reduzida e engessada, que no dia seguinte ela disse assim para o seu esposo: meu bem, você não acha que nós precisamos dar alguma explicação para os nossos vizinhos? Eles vão achar que você estava me batendo. Pelo tanto que ela gritou, por causa da desconjuntura de ossos. Essa palavra que o Espírito Santo escolheu. E dizendo, no corpo de Cristo, não haja divisões. Agora, irmãos, só no Brasil, nós temos algo em torno de 5.000 denominações. Cada um acha que a sua é melhor, é claro. Mas não deixa de ser 5.000 denominações. Né? Qual é a nossa responsabilidade? Quando Paulo usa essa outra expressão, sejais inteiramente unidos. Olhe para essa expressão, inteiramente unidos. Sabe o que ela significa na língua original? O contrário do cisma. Restaurar ossos quebrados. Que interessante Paulo ter usado essa metáfora. Ele diz, para que não haja desconjuntura no corpo, pelo contrário, haja restauração de ossos quebrados. E então essa outra palavra nos significa muito. Porque quando olhamos para o cristianismo hoje, o que nós vemos? Ossos esfacelados, esmigalhados. O que o Espírito Santo tem feito, por causa da misericórdia do Senhor? Despertado corações, vidas, inquietado, levado a vale de lágrimas muitas vezes, a sequidão de alma muitas vezes, para que nós vejamos que os nossos interesses estão equivocados, que nós somos adeptos de coisas religiosas, mas o nosso coração realmente não está focado naquele que é tudo em todos. E por isso experimentamos divisão. E então, no verso 12, refiro-me ao fato de cada um de dizer, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Cristo. Aqui nós terminamos. Qual era o problema com esses irmãos? Bom, se a Assembleia de Corinto estava tão dividida, alguns queriam traçar a sua origem até, vamos chamar de a igreja mãe, entre aspas, Jerusalém. Vocês estão cheios de problemas aí, de confusão, prefere esse, prefere aquele? Nós traçamos a nossa origem até Cefas. Eu sou de Cefas. Foi lá que tudo começou. Cefas é o pioneiro. Ah, irmãos, como essas coisas nos falam ao coração. Quantos de nós acham que porque um primeiro grupo assumiu uma posição cristã numa localidade, todos os outros, tudo que acontecer ali tem que ser subordinado a eles, porque eles são os mais antigos. É direito de antiguidade. Muitos pensam assim. Então esse grupo também queria traçar a origem deles até Jerusalém. Eu sou de Cefas. E Cefas é o Cefas. É aquele que o Senhor disse, eu te darei as chaves do reino. Né? Outros diziam, eu sou de Apolo. Por quê? Apolo era extremamente eloquente. Versado, inclusive, em filosofia grega. Era um tremendo pregador, eloquente. Então diziam, Pedro é um pescador ignorante. Por mais que Deus tenha trabalhado na vida dele, continua sendo o que ele é o pescador inculto. Nós somos adeptos do filosófico Apolo, o eloquente orador. Eu sou de Apolo. E os outros diziam, eu sou de Paulo. E os outros, os piores deles, diziam, eu sou de Cristo. Por que eles eram os piores?
Porque o que eles teriam que dizer, se realmente compreendiam o que é o corpo de Cristo, não é eu sou de Cristo, mas é nós somos de Cristo. Todos nós somos do mesmo Cristo.